Olá, tudo bem? Nessa semana que passou, eu tive uma experiência bastante interessante, que me fez pensar muito, né? Algumas reflexões aqui me fizeram chegar a umas conclusões que eu resolvi compartilhar com você. Sabe, eu sou advogado há 30 anos, nosso escritório acabou de completar 20 anos e também, coincidentemente, neste mesmo ano a gente abriu a nossa filial em São Paulo, né? E eu estava trabalhando lá em São Paulo e nesse momento, tanto de expansão física como também de ampliação de nossa atuação, a gente está ali conversando com algumas pessoas que podem se tornar sócias do escritório, conversando com colegas que já fizeram parte da nossa história e que por alguma razão, um motivo qualquer, acabaram saindo e, né, mantiveram conosco ótimas relações e talvez a gente pensa em voltar a trabalhar com esse time, com alguns profissionais, né, que gostam da gente e a gente gosta deles ou delas. E nessa semana eu estive em São Paulo e ali com a minha sócia que dirige a filial de São Paulo, a Mariana, a gente bateu um papo, ela presencial, eu também, e, né, outros sócios nossos estavam participando por videoconferência, e a gente conversou com uma pessoa que já esteve no nosso escritório por alguns anos, e ela falou algumas coisas que me fizeram pensar. Eu achei interessante. E ela mencionou que ela tinha lembranças muito boas de quando ela esteve conosco. E interessante que o que ela disse que o que marcou positivamente a participação dela no nosso escritório não foram necessariamente momentos de alegria, às vezes foram até momentos de apreensão, momentos, sabe, quando a gente está com, sei lá, uma dificuldade muito grande para superar, e daí o time se une, reúne esforços, a gente faz reuniões, pensa em soluções, um pesquisa aquilo, outro escreve aquilo, e assim a gente vai reunindo, né, o que cada um fez e a gente consegue superar um obstáculo que em determinado momento a gente até pensava fosse muito difícil de ser superado. Isso me fez pensar como o que é que vale a pena para a gente, né? Porque a advocacia é uma atividade muito difícil. É uma atividade. Você advoga contra pessoas, né? Você defende o interesse do seu cliente de acordo com a lei, de acordo com a jurisprudência. E do outro lado, tem profissionais também fazendo algo parecido, defendendo o interesse do seu cliente. O magistrado, o tribunal, vai decidir. Normalmente, não é? Todo mundo fica de alguma maneira pouco satisfeita, porque no mínimo teve processo, e o processo é algo desgastante para as partes. Então, mesmo aquele que vence não se sente suficientemente recompensado, e aquele que perde vai ter que recorrer, vai ter que trabalhar para mudar aquele desfecho, né? Então, a atividade da advocacia é muito difícil, muito pesada. Nem sempre, se você não tiver uma cabeça muito boa, né, uma força emocional muito segura, centrada, né, nem sempre a pessoa tem condições de dar conta. Eu compreendo isso, sabe? É muito difícil mesmo. Então você tem que ter algumas coisas que te seguram ali, sabe? Alguns fundamentos, alguns pilares que te fazem seguir em frente. E o que é isso? Daí eu pensei essa frase que essa pessoa comentou com a gente lá em São Paulo, me fez meditar. Poxa, então o que ela trazia de lembrança boa não era necessariamente os momentos bons que houve também, mas aqueles momentos de dificuldade e de superação do time junto, trabalhando, né? Na língua inglesa, o pessoal usa uma expressão que é traduzível para o português, mas eu tenho a impressão de que o sentido dela não é perfeitamente traduzido, sabe? Enjoyment. Significa mais ou menos assim, se a gente for pensar em uma tradução,
aproveitamento, né? Não fica legal o aproveitamento. Satisfação também me parece que não é a mesma coisa, porque satisfação tem outro sentido. Mas apreciar, talvez. Né? Estou apreciando aquilo, sabe? Quero trazer à memória lembranças boas, lembranças que me trazem esperança. Né? Então, aquele momento que eu, compartilhando com algumas pessoas, eu tive uma experiência não necessariamente agradável, mas marcante, e a gente lembra daquilo de uma forma boa, bacana, agradável, faz bem lembrar daquilo. Né? Então eu acho que esse é um primeiro valor que a gente tem que cultivar, sabe? É um primeiro dos fundamentos, digamos assim, que a gente tem que deixar ali bem marcado na atividade profissional, né? Porque, sobretudo, aqueles que têm escritório, no nosso caso hoje estamos em 30 advogados nas mais variadas áreas, societário, tributário, ambiental. Vamos abrir agora a área dedicada a penal ambiental, penal econômico e assim por diante. Mas a gente sempre está trabalhando num time, né? Então a gente tem experiências com esse pessoal e lembrar disso faz bem, né? Superamos aquilo, conseguimos aquilo. O que já me leva ao segundo valor, né? Essa satisfação que a gente tem de superar problemas, de conquistar, sabe? Poxa, apareceu um caso complexo aqui no escritório, vamos desenvolver uma tese, né, para mover essa ação, discutindo um tema novíssimo de direito de família, por exemplo, ali no setor de direito de família. Né? Então, é interessante que a gente tem uma ação em que a gente desenvolveu uma tese totalmente nova, o processo está correndo, se isso der certo, né, se a tese, a gente acredita sinceramente na tese, se o pedido for acolhido num dos tribunais superiores, isso pode virar uma jurisprudência, né, uma tendência jurisprudencial nova. Isso, poxa, eu acho que pouca coisa agrega tanto a nossa tarefa, sabe, ao nosso trabalho, como essa satisfação de conquistar, sabe, de você se esforçar, superar um desafio, uma dificuldade. Estudei um monte, achei uma tese, desenvolvi uma tese, movi a ação e vencemos, né? Essa ideia de satisfação. E tem um terceiro ponto que eu deixei por último, que talvez até seja o mais importante, mas me parece que o momento de falar dele é agora, depois que a gente fala desses outros dois, que é sentido. Sentido, aqui eu uso a expressão sentido em duplo sentido. Sentido no sentido de significado e no sentido de direção mesmo, para onde estou indo. Na verdade, primeiro eu tenho que saber o significado. Por que é que eu estou fazendo isso? É por dinheiro? É para ficar famoso? É para postar nas redes sociais que eu tenho, sei lá, um barco, uma mansão, como volta e meia, às vezes a gente vê nesse momento por aí, né? Infelizmente, acho umas coisas meio esquisitas, mas cada um faz o que quiser. Mas é isso? É para isso que você está divulgando? É só isso? É só ficar rico? Essa é a ideia? Na verdade, a mim me parece que esse significado tem que ser outro. Claro, eu quero ser bem remunerado, eu quero receber meus honorários decorrentes da sucumbência, que eu tenha meu trabalho respeitado, eu quero fixar honorários contratuais com o meu cliente de maneira justa, correspondente ao trabalho que vou desenvolver. E, naturalmente, muitos de nós podem eventualmente ficar ricos, e por que não? Né? Mas esse não pode ser o principal objetivo ou o primeiro objetivo. Isso tem que ser uma consequência daquilo que eu estou fazendo. O que é que eu, dentro do meu time, estou fazendo para que nós, como escritório, possamos fazer o melhor trabalho possível, prestar o melhor serviço possível para o nosso cliente, para minimizar o prejuízo dele. Às vezes, a situação dele, digamos assim, é difícil, né? Ainda que ele tenha direito, sei lá, as circunstâncias ali à luz das provas, é difícil de demonstrar, né? Falta algum documento, falta alguma testemunha, e o ônus da prova seria dele. Ou a jurisprudência, em determinado momento, é favorável a ele, mas mudou. Isso acontece todos os dias, né? Então vejam, mas eu tenho que trabalhar para melhorar
a situação patrimonial do meu cliente, mas também estou advogando para proteger o nome do meu cliente, a moral do meu cliente, né? Eu estou advogando para proteger os direitos do cônjuge numa disputa relacionada a direito de família, do filho, do herdeiro, né? Eu estou advogando para defender o interesse do sócio que foi indevidamente excluído da sociedade, por exemplo, né? A gente tem umas causas de societário muito interessantes também. Eu estou trabalhando aqui porque eu fiz um parecer numa questão importante de direito tributário e daí a gente desenvolveu uma tese para demonstrar que determinado tributo não incide e incidiria outro tributo, e assim sucessivamente, né? Que são as coisas que a gente faz aqui praticamente todo dia no nosso escritório. Então vejam, eu quero fazer algo bem feito para ser um sinal. Quando a gente abriu o nosso escritório, a gente pensou que a gente tem que ser um sinal de que é possível fazer uma advocacia de qualidade, né? Ou seja, ser advogado é mais do que pensar em ficar rico ou ficar fazendo vídeo bonitinho no TikTok, por exemplo, né? Ou em outras redes sociais. Na verdade, a gente tem uma função muito maior que essa. Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem que perguntar, o que é que eu estou fazendo e para que eu estou fazendo isso? Porque, definido esse sentido, no sentido de significado, aí também eu vou definir o sentido do sentido de direção. Para onde vou? Né? Então, a gente, quando fundou o escritório, tinha um propósito, que é esse que eu comentei há pouco. Por que é que então eu vou abrir uma filial em São Paulo? Né? Por causa desse propósito. É nessa direção que a gente vai seguir. Por que é que, em determinado momento, a gente concluiu que a gente tem que agora ter no escritório uma área de direito penal dedicado, sei lá, ao empresário, ao agro, né? A gente viu essa demanda e a gente percebeu que tem abusos acontecendo e é o caso de a gente atuar nessa área sim. A gente tem profissionais preparados para isso e a gente vai trabalhar nessa área sim. Então vejam, eu acho que esses são os 3 pilares. Né? Eu tenho que criar experiências das quais eu me orgulhe, as quais vêm à minha memória e me dão vontade de seguir em frente. Quero trazer à memória o que me dá esperança. Eu também tenho, né, que me realizar fazendo aquilo que eu estou fazendo, no sentido de superar desafios, superar obstáculos, cada vez ser um profissional melhor, satisfação naquilo que eu estou fazendo. Né? E além disso, sentido. Por que é que você advoga? É por isso que eu advogo.